aceitar a dor do Filho de Deus e ainda aceitar toda e qualquer criatura vinda do Criador, assim como ele foi criado. Giovanni de Pietro de Bernardone. Redenção, sacrifício. Viria a viver em pele o que Cristo viveu, e seguiria seus passos, fazendo exatamente o que o Filho do Criador passou: sofrimento. O único homem capaz de suportar o peso daquela cruz e a dor de suas feridas. São Francisco de Assis. Seu coração puro enxergava todo e qualquer animal como seu irmão. São Francisco carregou sua própria cruz, e nenhum dinheiro é capaz de valer mais do que sua própria história. Em viagem na França, junto de sua mãe, foi batizado com o nome João, e por essa viagem, seu pai o chamava por Francesco, que tem significado italiano para francês, e por esse nome, ele passaria a ser conhecido por todos. Quando jovem, era aventureiro e, de certa forma, um menino mundano. Porém, não escondia sua personalidade bondosa, por mais que tivesse a riqueza herdada de seu pai. Por sua época, era fascinado pela cavalaria, algo que ele fez querer ser um herói de alguma forma. Na guerra da cidade de Assis contra a Perugia, foi quando Francisco iniciou seu grande processo de vida. Se alistou no ano de 1202 e foi capturado nesta mesma guerra, sendo aprisionado por cerca de 1 ano. Vejamos. É um soldado inimigo? Sim, senhor. Ele parece fraco. Seu próprio exército não temeu sua captura. Então, seus colegas te viram cair e não fizeram nada para te salvar? Faria isso comigo, soldado? Não, senhor. Proteger nossos superiores e dar a vida por todos e qualquer companheiro. É isso, soldado. Não estamos aqui pela nossa vontade. Vidas perdidas aqui são derrota para nossas mulheres. Cuide dele, para que não morra logo. Durante cerca de 1 ano, ficou aprisionado sob o exército inimigo. Sofreu por tortura, fome, frio. Enquanto outros morriam em batalha, ele morria a cada dia. Em breve, sua visão iria ficar comprometida e todo o seu aparelho digestivo iriam ter complicações irreversíveis. Após passar quase 1 ano preso, foi finalmente libertado e passou todo o ano seguinte sofrendo as consequências do ano anterior. Ainda assim, em 1205, foi mais uma vez ao exército, que agora lutava contra Frederico II. Mas após episódios de visões, voltou para sua terra, Assis. Já não tinha interesse por antigos hábitos de sua vida antiga e dizia publicamente sobre sua devoção, onde era ridicularizado por todos. Outro dia, caminhava pelos arredores, quando ouviu sons de sino, um sinal específico, indicando a aproximação de leprosos. Ele próprio tinha repulsa sobre estas pessoas, mas faria tudo diferente, após ser solidário e bondoso, como sua alma era desde quando criança. Pobre homem, está frio. Ninguém irá ajudá-lo nessa situação? Saia, não chegue perto de mim. Eu tenho uma doença. Seu sofrimento é dívida com o Todo-Poderoso, nosso Pai. Como filho dele, somos irmãos. Assim como sou irmão de todas as criaturas criadas por ele.
Como se chamas? Francisco de Assis. O pai de Francisco era comerciante, pertencendo a uma parte burguesa da cidade. Francisco recebeu uma tarefa divina, para que reconstruísse uma igreja em ruínas. Com tanta riqueza em sua casa, recolheu alguns tecidos de seu pai e vendeu aos pobres, por um preço baixo, dando dinheiro a um padre local, para a reconstrução da igreja. Após descobrir, seu pai ficou enfurecido. O tumulto na cidade mais cedo era Francesco dando aos pobres o material. Meu filho tirou de mim e deu àqueles miseráveis da rua. Francesco me roubou, meu próprio filho. Francesco, por que fizeste isso, meu filho? Nem eu sei se mereces esse trato. Então, o pai de Francisco o arrasta até sua casa e lá o aprisiona no porão. Me perdoa por estar te tratando assim. Deverá pagar o que tirou de mim. Não, ele não merece mesmo. Seu coração é bom. Sua mãe não suportou ver seu filho naquela situação e logo depois libertou-o de lá. Meu filho, eu vim te libertar. Vá e siga seu caminho. Seguindo o dia, seu pai pedia que pagasse por tudo que tirou de seu comércio. Você libertou Francesco. Como pôde? Você não vai embora antes que pague todo o ouro que tirou de mim. Aquela seria a sua herança quando fosse necessário. Pare já. Meu pai, carrego o seu nome, mas não levarei comigo coisas tuas. Nada disso pertence a mim. Sou preguiçoso e desocupado para as suas riquezas. Seu ouro não mudará o valor de minha fé. Esse ouro, não serve a mim. Daqui surgiam os primeiros vestígios da que seria a maior vocação, seguindo o máximo possível a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. As ordens dos franciscanos iriam ajudar leprosos e outros enfermos, até chegarem ao Papa, que aceitou sua pregação, e logo ao voltarem para Assis, receberam apoio maior e mais seguidores, até que uma pequena cabana não era mais suficiente para acolher tantos seguidores. Receberam permissão para usar a capela da Porciúncula e uma parte da terra. Cerca de 2 anos apenas com homens, surgiu alguém. Eu sou Clara do Feduti. Sinto por Deus que serei bem acolhida neste local de pregação. Servirei ao Senhor quanto honrarei o seu nome. Se Deus te mandou aqui, as portas estarão abertas para ti. Futuramente, ela seria Santa Clara. Logo após tudo, ela foi fundadora da Ordem Feminina dos Frades de Francisco. Vieram outros e se juntaram à Ordem, junto de suas irmãs, que também passaram a acompanhá-la. Tentaram evangelizar no território da Síria, em que não tiveram sucesso e retornaram para Assis. Enquanto Francisco acabou tempestades, curou enfermos, curou uma mãe em trabalho de parto perigoso, deu movimento a um paralítico,
expulsou demônios em Saint-Mignan e vários outros. Profetizou a derrota das cruzadas em Damietta. Entre 1219 e 1223, tiveram grandes turbulências na ordem, e no ano seguinte, em 1224, aconteceu seu maior contato com Deus. Caminhava junto a um dos seus companheiros para meditações, quando viu a figura de um serafim, a classe mais alta dos anjos do céu. Sua alma encheu de tristeza quando sentiu seu corpo ser aberto pelas mesmas feridas de Cristo. Lhe eram dados estigmas da própria crucificação. Seu pulso aberto sangrava e lhe deixava imóvel. Quando seus pés também foram passados pela força dos pregos, deixando-o incapacitado ao chão. Como se não bastasse, seu sofrimento só seria consumado após sentir a lança do soldado também perfurar seu tronco. Seu peito ardeu. A dor era incompreensível para qualquer outro. Francisco, o primeiro cristão a ser estigmatizado pela dor de Cristo. As feridas eram permanentes. Seus pulsos sempre sangravam. Levado para médicos que, sem sucesso, conseguiram curar suas dores de cabeça e breve crise de febre e até cegueira. Foi levado de volta para Assis e, sentindo sua morte próxima, pediu que fosse preparado seu sepultamento e uma refeição que havia provado quando esteve em Roma. Despediu-se de Clara e que no pôr do sol fosse sepultado nu, em 3 de outubro de 1226. Reuniu-se com todos seus companheiros e leu algumas partes do Evangelho, até falecer calmamente, rodeado por alguns franciscanos. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver